Ele é o chefe mais poderoso e cruel que você já viu. Cada palavra dele corta como uma lâmina. Cada olhar, um desafio frio e implacável. Até que ela chega e quebra todas as regras. O jogo vira uma guerra de desejo e obsessão que nem eles conseguem controlar. Prepare-se para entrar numa história onde o amor e o poder colidem menos e nada será como antes. O som dos meus sapatos ecoava pelo corredor, um lembrete claro de quem mandava ali. O andar inteiro ficava em silêncio assim que eu passava. Se encolhiam em suas cadeiras, desviando o olhar, temendo ser o próximo alvo da minha insatisfação. Era sempre assim. Eu gostava do medo, gostava da autoridade, gostava de saber que com uma única palavra minha, alguém poderia perder o emprego. Mas ela não sabia o lugar dela, Camila Santos. Analista de marketing júnior, contratada há 3 meses. Tempo suficiente para perceber que eu não tinha paciência para incompetência. Mas ao que parecia, ela também não tinha paciência para abaixar a cabeça. Naquela manhã, a reunião de status começou como todas as outras, os diretores alinhados, os gerentes anotando tudo, e eu no comando, com um olhar cortante e frases curtas, que mais pareciam lâminas. Quem foi o responsável pela campanha de ontem? Perguntei, minha voz baixa, carregada de ameaça. Todos olharam para ela. Camila levantou os olhos devagar, como se estivesse cansada de jogar aquele jogo de medo. Os cabelos castanhos estavam presos num coque bagunçado, com algumas mecas caindo perto do rosto. Ela estava de blazer, mas a forma como cruzava os braços deixava claro que não se sentia intimidada. Fui eu. A voz dela saiu firme. O silêncio na sala foi imediato. Eu sorri, mas não de um jeito gentil. Isso explica muita coisa, falei, deixando o deboche escorrer pelas palavras. Um trabalho medíocre, digno de alguém que ainda não entendeu como as coisas funcionam aqui. Alguns tentaram esconder o constrangimento. Outros pareciam agradecer por não serem eles no lugar dela. Mas Camila continuava me encarando. Os olhos castanhos, intensos, cravados nos meus. Não havia medo ali, nem arrependimento. E foi nesse exato segundo, que o algo dentro de mim começou a rachar. A maioria baixaria a cabeça, pediria desculpas, prometeria fazer melhor. Mas ela, medíocre, ela repetiu a palavra, rindo de forma seca. Engraçado, porque os números de engajamento dobraram depois da campanha. Está tudo no relatório que o senhor aparentemente não leu. O ar sumiu da sala. Muse Territories. Os gerentes arregalaram os olhos. Meu sangue ferveu. Me levantei da cadeira devagar, cada músculo do meu corpo tensionando. Me aproximei da ponta da mesa, ficando a poucos passos dela. Está me acusando de não fazer o meu trabalho? Perguntei, a voz grave, arrastada, com uma ameaça oculta. Ela engoliu em seco, mas não recuou, manteve a postura. E, por um instante, eu juro, vi um brilho de desafio nos olhos dela. Estou dizendo que talvez o senhor devesse olhar os resultados antes de atacar quem está trabalhando direito. Minha mandíbula travou. Senti a raiva pulsar nas veias. Mas também algo mais. Algo que não sentia há muito tempo. Admiração. Desejo. Não, eu não podia permitir isso. Fique, depois do expediente. Disparei, antes mesmo de pensar. Quero discutir sua conduta. Ela não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça firme, como se aceitasse o convite para um campo de batalha, enquanto os outros saíam da sala. Cochichando, eu fiquei parado ali, olhando para ela pela última vez antes de me trancar no meu escritório. Minha mente girava em um ciclo perigoso. Ela me enfrentou. E o pior, fez meu sangue ferver de um jeito que há muito tempo eu não sentia. Camila Santos ainda ia aprender.
que brincar com fogo custa caro. As horas arrastaram-se como um castigo. Cada reunião, cada relatório, cada telefonema, nada conseguia tirar minha atenção dela. Camila, a maldita Camila Santos. Eu observava o relógio a cada 5 minutos, contando os segundos até o expediente acabar. Meus pensamentos estavam inquietos, dominados pela lembrança da forma como ela me enfrentou naquela sala. Como ousou, como teve a coragem. Quando os ponteiros finalmente marcaram 18 horas, o andar começou a esvaziar. Os funcionários saíam em silêncio, evitando cruzar o olhar comigo, como sempre faziam. Menos ela. Exatamente às 18h05, Camila apareceu na porta do meu escritório. Bateu 2 vezes. Seca, objetiva. O senhor pediu para que eu ficasse. És tu? Ok, disse, a voz firme, o olhar direto. Larguei a caneta que segurava e levantei os olhos lentamente, analisando cada detalhe dela. A postura ereta, os braços cruzados, o ar de desafio ainda ali. Entre, ordenei, com um tom mais baixo que o normal, carregado de tensão. Ela entrou, caminhou até o centro da sala e ficou parada, sem sentar, sem demonstrar nenhum sinal de desconforto. E o Mei Lavantai, caminhando devagar até ela, cada passo medido, calculado, como um predador cercando sua presa. Você tem ideia do que fez hoje? Perguntei, parando a poucos centímetros dela. Ela ergueu o queixo. Fiz o meu trabalho. A resposta veio rápida, sem hesitação. Aquilo fez meu sangue esquentar ainda mais. Não, senhorita Santos. Corrigi, minha voz baixa, mas carregada de veneno. O que você fez foi me desafiar na frente de toda a equipe. E isso tem um preço. Ela respirou fundo, os olhos faiscando. Se o senhor está esperando um pedido de desculpas. Vai. Espera, ela disse, cada palavra saindo como uma faca. Sorri. Um sorriso lento, perigoso. Quem disse que eu quero desculpas? Minha voz saiu rouca, quase num sussurro. Eu prefiro ver até onde vai essa sua coragem. Ela arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa com a minha resposta. Por um segundo, nossos olhares se prenderam de um jeito que me fez esquecer o ambiente ao nosso redor. O ar ficou mais pesado, a tensão quase palpável. Caminhei até minha mesa, abrindo uma gaveta com calma. Aqui estão os relatórios da última campanha, disse, jogando o envelope sobre a mesa com força suficiente para fazer ela dar um leve passo para trás. Quero que analise cada dado e me entregue amanhã cedo, com sugestões para a próxima fase. Ela se aproximou da mesa, pegando o envelope. Por um instante, nossos dedos se encostaram. Foi rápido, um toque de menos de um segundo, mas suficiente para fazer meu corpo reagir de um jeito maldito. Ela percebeu. Eu vi o pequeno arrepio que percorreu o braço dela. E isso me deixou ainda mais louco. Antes que ela saísse, falei com a voz firme, deixando claro que o jogo estava só começando. E Camila, ela parou na porta, sem olhar para trás. Se acha que vai continuar me enfrentando desse jeito, prepare-se. Eu sempre cobro com juros. Ela virou o rosto de lado, mostrando um sorriso leve, como quem não estava nem um pouco intimidada. Pode cobrar, senhor Moretti. Eu também sei jogar. A porta se fechou com um clique seco, e eu fiquei ali, parado, olhando para o nada, sentindo meu próprio controle começar a ruir. Ela não fazia ideia do quanto estava me provocando e do quanto eu já estava gostando disso. A noite passou, mas o sono, esse foi um luxo que eu não tive. Passei horas rolando na cama, revirando os relatórios dela na mente,
Mas o que realmente me atormentava era a lembrança do jeito que ela me olhou antes de sair da sala. Ela tinha me desafiado, de novo, e pior, com aquele sorriso nos lábios, como se tivesse me vencido. Cheguei cedo na empresa, como sempre. Antes das 7 da manhã, eu já estava na minha sala, revisando documentos e tentando, em vão, focar no que realmente importava. Por volta das 8, ouvi o som das portas de vidro se abrindo. Pisei o pé no chão, com raiva de mim mesmo por saber que estava prestando atenção àquilo. 5 minutos depois, ela apareceu. Camila. Blusa branca, saia lápis preta, cabelo solto dessa vez. As ondas castanhas caíam pelos ombros e por um instante me vi imaginando como seria enroscar os dedos ali. Ela bateu na porta e entrou sem esperar convite. Mais um ponto para ela. Aqui estão as sugestões para a próxima fase da campanha, ela disse, colocando uma pasta sobre a minha mesa. Peguei o material, sem olhar para ela de imediato, mas quando abri, maldição, as ideias eram boas, muito boas. As anotações estavam inteligentes, criativas, diretas. Ela tinha feito o que poucos naquela empresa conseguiam: me impressionar, parece. Que finalmente resolveu trabalhar direito. Murmurei, tentando esconder o elogio que quase escapou. Ela cruzou os braços, me olhando como quem já esperava por essa resposta cínica, ou talvez o senhor finalmente tenha decidido prestar atenção. Rebateu, com aquele olhar de fogo. Meu sangue esquentou. Levantei da cadeira num impulso, caminhando até ela. Fechei a porta atrás de mim com força, fazendo a sala tremer levemente. Ela arregalou os olhos, mas não recuou. Sabe qual o seu problema? Perguntei. Ficando perto demais. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma briga. Ilumine-me, respondeu com sarcasmo. Você não sabe a hora de parar, murmurei. Minha voz rouca, baixa como um aviso. Ela me olhou nos olhos, firme. E o senhor não sabe a hora de ouvir. A tensão explodiu entre nós. Foi rápido. Foi errado, mas foi inevitável. Antes que qualquer um de nós pudesse pensar, eu a puxei pela cintura. Nossos corpos colidiram com força. Minhas mãos se fecharam ao redor dela, e meus lábios esmagaram os dela num beijo que não tinha nada de delicado. Era raiva, era desejo, era tudo o que eu vinha tentando controlar, escapando de uma vez. Ela correspondeu, com a mesma intensidade, com a mesma fúria. As mãos dela agarraram meus ombros, as unhas cravaram na minha camisa, e por alguns segundos perdi completamente a noção de onde estávamos. O gosto dela era como um vício. Eu sabia que não conseguiria parar. Mas então, ela me empurrou com força. Isso, ela disse, respirando ofegante, com os olhos brilhando de raiva e confusão. Menos nunca mais vai acontecer de novo. Saiu da sala antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fico eporado, sentindo o gosto dela ainda nos meus lábios, o coração acelerado, o sangue fervendo. Olhei para a porta fechada e pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Ela podia dizer que não, mas no fundo, eu sabia. Isso era só o começo. Aquela manhã foi um inferno. Cada vez que eu olhava para a porta da minha sala, era como se meu corpo inteiro respondesse à lembrança daquele beijo maldito. O gosto dela ainda estava na minha boca, o cheiro dela ainda grudado em mim. Passei o dia inteiro ignorando o que sentia. Mandei e-mails secos, dispensei reuniões, e quando precisei falar com ela, fiz questão de manter o tom mais profissional e frio possível. Mas por dentro eu estava uma bomba prestes a explodir. Camila fingia que nada tinha acontecido. Andava pelos corredores como se eu fosse só mais um chefe exigente. Sorria para os colegas de trabalho, mas quando me olhava, o fogo ainda estava lá. Eu via, no final da tarde,
O destino resolveu brincar comigo. Uma reunião de última hora com o time de marketing. Ela estava lá, sentada na ponta da mesa, com aquela saia maldita e aquelas pernas cruzadas que tiravam minha sanidade durante a apresentação. Ela discordou de mim 2 vezes. 2, com todo respeito, Sr. Moretti, disse ela, com a voz firme. Mas esse tipo de abordagem já não funciona com o nosso público-alvo. A gente precisa inovar. Os outros olhavam para ela como se ela estivesse cavando a própria cova, mas ela não parecia nem um pouco arrependida. Quando a reunião acabou, pedi que todos saíssem, menos ela. Ela ficou parada, os braços cruzados, me desafiando com o olhar. "O que o senhor quer agora?" perguntou, a voz carregada de ironia. Me aproximei devagar, até ficar a menos de 1 palmo dela. "Você." Soltei a palavra como uma sentença. Ela regalou os olhos, surpresa, mas não teve tempo de responder. Agarrei a nuca dela e a puxei para mim com força. O beijo foi selvagem, urgente, descontrolado. Ela tentou resistir, por 1 segundo. Mas depois se entregou. Minhas mãos deslizaram pela cintura dela, colando nossos corpos, como se eu precisasse daquela proximidade para continuar respirando. Ela retribuiu com a mesma intensidade, puxando minha gravata, como se quisesse me provocar ainda mais a tensão que a gente vinha acumulando nas últimas semanas. Explodiu de um jeito que nem eu, nem ela conseguimos segurar. Mas então ela me empurrou. "Com força, não", disse ela, os olhos ardendo. "Isso não vai ser assim. Você não vai simplesmente me usar quando quiser e depois me tratar como lixo na frente de todo mundo." Ficou eporado, tentando controlar minha respiração descompassada. Ela ajeitou a blusa, passou a mão nos cabelos e caminhou até a porta antes do Ser. Virou-se e disse, com a voz baixa, mas firme: "Se quiser alguma coisa comigo, vai ter que aprender a me respeitar primeiro." A porta se fechou com um estalo, e eu fiquei ali, sozinho, com o peito queimando de desejo e raiva. Respeitar? Ela queria respeito. Maldita, ela estava mexendo comigo de um jeito que ninguém jamais teve coragem. E o pior, eu sabia que por ela, eu talvez fosse capaz de fazer exatamente o que ela pediu. Os dias seguintes foram um teste de resistência e eu estava perdendo. Nunca fui de olhar 2 vezes para ninguém. Não misturava trabalho com emoção, muito menos deixava alguém me afetar desse jeito. Mas ela, Camila, estava me desmontando aos poucos. Cada palavra dela, cada olhar de desafio, cada sorriso que ela dava para os outros funcionários. Tudo me tirava do eixo. Eu tentava fingir que estava no controle. Tentava ser o mesmo chefe frio, distante, o mesmo homem implacável que todos temiam. Mas, Ira, ver ela entrando na sala de reunião. E meu disfarce começava a ruir. Naquela quinta-feira, eu a chamei para uma reunião no final do expediente. Mas, dessa vez, não era sobre trabalho. Ela entrou na sala com aquela expressão de quem já estava preparada para mais uma briga. "O que foi agora?" perguntou, largando a prancheta sobre a mesa. Levantei os olhos devagar, respirando fundo fete a porta. Pedi, num tom mais baixo. Ela hesitou por 1 segundo, mas obedeceu. Caminhou até a porta, fechou com cuidado e virou-se de novo para mim. "Olha", comecei, passando a mão pelos cabelos, algo que eu nunca fazia em público. "E eu sei que não tenho sido exatamente gentila." Ela riu, debochada. "Gentil? Isso é a maior subestimação do século." Fechei os olhos por 1 segundo, respirando fundo. "O que eu quero dizer é que talvez eu tenha exagerado algumas vezes." Silêncio. Ela me encarou como se estivesse tentando entender aonde eu queria chegar. "Tá querendo se desculpar?" perguntou,
arqueando uma sobrancelha. O orgulho queimou na garganta. Mas engole seco? Não sei se estou pronto para chamar assim. Mas digamos que estou tentando fazer diferente. Ela cruzou os braços, claramente surpresa com aquela minha tentativa torta de, sei lá, ser um ser humano decente. Uau, Sr. Moretti, isso é quase fofo. Ela provocou, com aquele sorriso de canto que me deixava maluco. Levantei da cadeira e me aproximei dela, parando a poucos passos. Não se acostume, murmurei, deixando a tensão entre nós crescer de novo. Ela sorriu, mas dessa vez havia um brilho diferente no olhar dela. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O ar parecia pesado, carregado de tudo o que não dizíamos antes que eu perdesse o controle de novo. Respirei fundo e me afastei. Pode ir. Só queria esclarecer isso. Ela me olhou por um instante, como se não acreditasse que eu estava deixando ir tão fácil. Mas, antes do ser, ela disse algo que ficou martelando na minha cabeça pelo resto da noite. Quando o senhor estiver realmente pronto para ser alguém de verdade, a gente conversa. E saiu. Fiquei parado, olhando a porta, com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em muito tempo. Eu não queria que ela fosse embora. Peguei o celular, abri o chat dela, escrevi um obrigado e apaguei. Depois, escrevi desculpa e apaguei também. No fim, desliguei o telefone e larguei ele na mesa. Mas naquele momento, ficou claro para mim. Ela já tinha começado a me mudar. E o pior de tudo é que eu estava deixando. Passei os últimos dias tentando fingir que estava no controle, me convencendo de que tudo aquilo era apenas um jogo de poder, que era só atração física, uma distração momentânea. Mas era mentira. E eu sabia. Cada vez que via Camila rindo com os outros no corredor, algo dentro de mim queimava. Cada vez que ela passava por mim, sem olhar, o peito apertava de um jeito que eu não sabia explicar. E naquela sexta-feira, eu simplesmente não aguentei mais. Ela estava saindo da empresa, já passando pela recepção. Quando larguei tudo o que estava fazendo e fui atrás dela, Camila, minha voz ecoou pelo saguão. Ela parou, virou-se devagar. Surpresa. Os outros funcionários que ainda estavam ali congelaram no lugar, assistindo a cena como se fosse um espetáculo. Preciso falar com você. Agora. Minha voz saiu firme, mas carregada de algo novo, algo que nem eu sabia nomear. Ela cruzou os braços. Se for para mais uma bronca, esquece. Já deu? Não é isso. Respondi, respirando fundo. Vem comigo. Sem esperar resposta, caminhei até o elevador. Ouvi os passos dela atrás de mim. Entramos. O silêncio ali dentro foi sufocante. Quando as portas se abriram, eu a guiei até o estacionamento. Meu carro estava ali, parado. Entra. Pedi, ou melhor, ordenei. Ela hesitou por um segundo, mas entrou. Dirigi em silêncio, o maxilar travado, as mãos tensas no volante. Fui direto para o meu apartamento, um lugar que ninguém da empresa jamais tinha visto. Nenhum funcionário, nenhuma mulher. Mas ela era diferente. Assim que entramos, tranquei a porta e me virei para ela. Eu não consigo mais fingir. Soltei, sem rodeios. Ela me olhou confusa. Fingir o quê? Segurei o rosto dela com as duas mãos. Que não sinto nada por você. Que você não me tira o sono. Que cada olhar, cada palavra sua, não me deixa maluco. Ela ficou em silêncio. Somi horrendo, respiração acelerada, os olhos brilhando. Eu tentei lutar contra isso. Continuei, a voz baixa, rouca. Mas chega, Camila, eu estou cansado de fugir. Antes que ela pudesse responder, a beijei. Dessa vez, não teve raiva,
Não teve pressa. Foi um beijo lento, profundo, cheio de tudo o que eu vinha guardando. Minhas mãos deslizaram pelas costas dela, enquanto as dela seguravam meu rosto como se tivesse esperado por aquilo, tanto quanto eu. A leveza do toque dela misturada com o desespero do meu desejo fez meu corpo inteiro tremer. Cada beijo era uma confissão, cada toque uma rendição. Ela me puxou pela camisa, me levando até o sofá. Nos jogamos ali como se o mundo inteiro fosse acabar naquela noite nas roupas. Foram desaparecendo uma a uma. Pela primeira vez, não era só desejo bruto. Era entrega. Era querer. Ali, com ela, nos meus braços. Eu soube. Eu estava completamente dela. Depois, deitados, com ela aninhada no meu peito, ouvi a respiração dela desacelerando e uma paz que eu não sentia. Há anos tomou conta de mim. Passei os dedos pelos cabelos dela, sorrindo sozinho. Camila Santos tinha derrubado todas as minhas defesas. E o pior, eu não queria reconstruí-las. Naquela noite, eu me entreguei, sem reservas, sem orgulho, por ela. Nunca pensei que fosse ser aquele tipo de homem. O tipo que passa noites acordado planejando um futuro com alguém. O tipo que honra uma mulher dormindo e sente o peito doer de tanto querer. O tipo que, depois de anos construindo muros ao redor do coração, agora estava pronto para derrubar cada um deles. Por ela. Mas ali estava eu, de pé, no meio da sala, com uma caixinha de veludo nas mãos e o coração disparado no peito. Camila estava na cozinha, rindo sozinha de alguma mensagem no celular, o cabelo preso de qualquer jeito, usando uma das minhas camisas como pijama. E ainda assim, era a visão mais bonita que eu já tive na vida. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Caminhei até ela, parei bem atrás, passei os braços pela cintura e a puxei para perto. Ela soltou uma risada surpresa. Senhor Moretti, o que o senhor pensa que está fazendo? Brincou, virando o rosto para mim. Primeiro, já te falei 1000 vezes para parar de me chamar assim. Sussurrei contra a nuca dela. Hábito difícil de largar, respondeu, com aquele sorriso que me desmontava. Segurei o queixo dela, virei o rosto dela para mim e a beijei devagar. Um beijo calmo, mas carregado de significado. Quando me afastei, ela me olhou desconfiada. Que foi isso? Tá diferente hoje. Dei um passo para trás, respirei fundo e antes que o medo pudesse me dominar, tirei a caixinha do bolso. Mia J. O-L-I I.Sim. E.U. Alessandro Moretti, o homem que nunca se ajoelhou para ninguém. Estava agora de joelhos. Por ela. O sorriso dela desapareceu por um segundo. Os olhos se arregalaram. O quê? Ela começou a dizer, mas eu a interrompi. Eu passei a vida inteira achando que podia controlar tudo. Pessoas, negócios, sentimentos. Falei com a voz embargada. Mas você, Camila, você veio e bagunçou tudo. Me, Tyru, do, eixo. Me desafiou. Me mostrou que eu não era tão invencível quanto pensava. Ela levou as mãos à boca, surpresa, com os olhos começando a marejar. E sabe de uma coisa? Continue. Eu não quero voltar a ser quem eu era antes de você. Quero ser melhor. Por você, por nós. Abri a caixinha. O anel brilhava ali dentro, refletindo a luz da sala. Então, por mais louco que isso pareça, E.U.S. Tenho, uma pergunta para te fazer. Respirei fundo e completei. Casa comigo? O silêncio durou alguns segundos. Longos segundos ela começou a rir, mas não de deboche, de nervoso, de emoção. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dela. Alessandro, meu Deus, ela balbuciou, tentando limpar as lágrimas com as costas das mãos.
Is eu amo sim? Perguntei, com o coração na garganta. Ela se jogou nos meus braços com força, me abraçando como se nunca mais fosse me soltar. Claro que é um sim, seu idiota, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Beijei ela ali mesmo no chão da sala, com a certeza de que, dessa vez, era para sempre. A mulher que começou sendo meu maior desafio, agora era dona do meu coração. E de joelhos, com ela nos braços, eu soube. Nunca mais ia deixá-la aí. Gostou da história? Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Quero saber, você já teve um amor tão intenso que mudou tudo em você? Conta pra mim nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga eletrizante. Se prepare para o próximo capítulo, porque a paixão e a tensão só aumentam. Vejo você na próxima história. Tchau.